Na vastidão dourada da savana africana, o sol nasce, aquecendo as extensas planícies onde a vida selvagem prospera. O cenário parece idílico, quase pacífico, mas por trás dessa tranquilidade aparente, a realidade é brutal. Para as presas que habitam este ecossistema, cada novo dia traz consigo uma luta incessante pela sobrevivência. O equilíbrio da savana é mantido por uma dinâmica delicada, onde predadores e presas desempenham papéis igualmente cruciais. Neste documentário, vamos explorar a jornada dessas presas, cujas vidas são marcadas por desafios constantes e estratégias de sobrevivência impressionantes. A savana é um lugar onde a morte espreita em cada sombra e onde a sobrevivência depende da capacidade de adaptação, rapidez e inteligência. Nesta terra de extremos, os herbívoros são forçados a estar sempre em alerta, prontos para fugir, se esconder ou lutar pela vida. O que mantém esses animais vivos em um ambiente tão hostil? Quais são as táticas que utilizam para escapar dos predadores? Ao longo deste documentário, mergulharemos nas histórias dessas presas, revelando os segredos que lhes permitem sobreviver contra todas as probabilidades. À medida que o sol ascende, a savana ganha vida. Manadas de zebras pastam tranquilamente, enquanto gnus se reúnem em vastos grupos, formando um mar de corpos em constante movimento. Para essas presas, a vida em grupo oferece uma forma essencial de defesa. O coletivo é a primeira linha de proteção contra os predadores, mas essa proteção só é eficaz quando cada membro do grupo mantém um estado constante de vigilância. A audição aguçada, a visão periférica e o olfato sensível são os sentidos que garantem a detecção de ameaças antes que seja tarde demais. O farfalhar de folhas ao vento, o som abafado de um galho quebrado sob patas pesadas, qualquer ruído é suficiente para alertar a manada.
As zebras, com seus olhos localizados em lados opostos da cabeça, conseguem monitorar grande parte do horizonte, sempre em busca de qualquer sinal de perigo. Para os gnus, a vida em grupo é ainda mais crucial. Ao se moverem em massa, confundem os predadores, dificultando a seleção de um alvo específico. Mas mesmo com todos esses sentidos em alerta máximo, a ameaça é constante. A savana não permite descanso. A qualquer momento, um leão pode emergir do mato alto ou um leopardo pode surgir de uma árvore. A vigilância é a chave para a sobrevivência, e é essa constante atenção ao ambiente que dá às presas uma chance, ainda que pequena, de escapar do ataque iminente. Por mais que a vigilância seja uma ferramenta poderosa, há momentos em que a fuga é a única opção. Na savana, a velocidade é um dos maiores trunfos das presas. Para muitas espécies, a corrida pela vida é uma realidade diária. O guepardo, o mais veloz dos felinos, é uma das ameaças mais temidas. Capaz de atingir velocidades impressionantes em questão de segundos, ele pode abater sua presa com uma rapidez devastadora. As gazelas, por outro lado, têm um truque diferente em seu arsenal. Além de sua própria velocidade, elas são mestres em manobras evasivas. Ao mudar rapidamente de direção enquanto correm, elas dificultam a tarefa dos predadores de acompanhá-las. Saltos altos e repentinos também ajudam a desorientar seus perseguidores. Essas acrobacias, aliadas à sua agilidade, oferecem uma oportunidade de escapar, transformando o que poderia ser uma perseguição mortal em uma fuga triunfante. No entanto, nem sempre a fuga é suficiente. As savanas abertas oferecem poucas oportunidades de esconderijo, e os predadores, com sua própria inteligência, aprendem a antecipar os movimentos de suas presas. Ainda assim, a corrida desenfreada é muitas vezes a única linha entre a vida e a morte. Para as presas, não há maior motivação do que a preservação da própria vida. Quando a velocidade não é uma opção, as presas recorrem à arte do desaparecimento. A camuflagem, ou a capacidade de se misturar ao ambiente, é uma das táticas mais antigas e eficazes para evitar predadores. Na savana, onde a vegetação pode ser escassa,
Os animais precisam de todos os recursos à sua disposição para se esconder. Os jovens antílopes, por exemplo, sabem instintivamente que suas chances de sobrevivência aumentam se permanecerem imóveis e invisíveis. Seus corpos manchados e pelagens que se misturam com a terra seca da savana ajudam a evitar a detecção. Para esses animais vulneráveis, a camuflagem é vital nas primeiras semanas de vida, quando são mais suscetíveis a ataques. O mimetismo, uma forma de enganar os sentidos dos predadores, também é uma estratégia comum. Alguns animais adotam padrões de cor que imitam o ambiente circundante, confundindo os predadores sobre sua presença ou localização exata. Assim, mesmo na vasta e aberta savana, onde os esconderijos são escassos, as presas encontram maneiras de permanecer ocultas aos olhos atentos dos caçadores. Além de camuflagem, as presas da savana utilizam o ambiente ao seu redor como uma forma de defesa. As áreas rochosas, as árvores isoladas e as margens dos rios se tornam refúgios naturais. Quando perseguidos, muitos animais correm para esses abrigos onde os predadores têm dificuldade de segui-los. Os impalas, por exemplo, frequentemente se abrigam nas áreas de vegetação densa, onde sua agilidade e saltos permitem que se movam rapidamente por entre os arbustos, enquanto seus perseguidores maiores e menos ágeis são retardados. Essa estratégia não apenas lhes dá tempo, mas também aumenta suas chances de escapar. Outro exemplo é a migração sazonal dos gnus e zebras. Durante a estação seca, eles migram em massa em busca de pastagens mais verdes e fontes de água. Esse movimento em grande escala não é apenas uma busca por alimento, é também uma tática para evitar áreas onde os predadores são mais numerosos. No entanto, essa estratégia vem com seus próprios riscos, como a travessia de rios infestados de crocodilos, onde a linha entre a vida e a morte é tênue. Embora a fuga e a camuflagem sejam táticas eficazes, algumas presas optam por uma abordagem mais direta, a defesa ativa. Em muitos casos, a união faz a força, e é através do trabalho em equipe que algumas espécies conseguem enfrentar seus predadores. Os búfalos africanos são um exemplo perfeito disso. Em vez de fugir individualmente, esses gigantes da savana formam círculos defensivos, protegendo os membros mais jovens e vulneráveis no centro.
Quando ameaçados, eles não hesitam em atacar usando seus chifres poderosos para afastar os predadores. Em alguns casos, essa estratégia não só afasta os predadores, mas também os faz reconsiderar qualquer tentativa futura de ataque. Além disso, alianças entre diferentes espécies também são comuns. Pássaros como o drongo e o calau emitem sinais de alerta quando percebem a aproximação de predadores, ajudando a avisar tanto outras aves quanto grandes mamíferos como elefantes e rinocerontes. Em troca, essas aves se beneficiam da proteção dos gigantes da savana, criando uma relação simbiótica onde ambas as partes saem ganhando. Apesar de todas essas táticas e estratégias, nem sempre as presas conseguem escapar. A savana, em toda a sua beleza, é também um campo de batalha cruel, onde o fracasso pode significar a morte. Quando uma presa é capturada, não é apenas um fim para ela, mas também uma continuação do ciclo da vida. As cenas de caçada bem-sucedida, embora difíceis de assistir, são uma parte inevitável da existência na savana. Para os predadores, essa é a única forma de sobrevivência, e para as presas, um lembrete constante da fragilidade de sua posição na cadeia alimentar. Quando uma zebra é abatida por um leão, ou um antílope é capturado por um guepardo, a brutalidade da natureza é revelada em toda a sua crueza. Mas é também essa dureza que mantém o equilíbrio da savana. Cada presa capturada alimenta não apenas o predador, mas também uma série de outros animais que se alimentam dos restos, desde hienas até pequenos insetos. Esse ciclo ininterrupto é o que permite à savana continuar a prosperar, mesmo nas condições mais adversas. À medida que o sol se põe sobre a savana, lançando longas sombras sobre as planícies, o dia se encerra, mas a luta pela sobrevivência nunca termina. A cada amanhecer, as presas devem enfrentar novamente os desafios de um ambiente implacável. No entanto, é justamente essa luta que define a savana e molda os seres que nela habitam. As presas, apesar de parecerem sempre em desvantagem, demonstram uma resiliência notável. Elas evoluíram para sobreviver, desenvolvendo não apenas táticas de defesa, mas também uma inteligência e adaptabilidade que lhes permitem continuar a prosperar. Este documentário é um tributo àqueles que vivem sob constante ameaça, mas que, através de força, engenhosidade e uma vontade inabalável de viver, continuam a vencer as adversidades da savana mortal.